Bora lá, pessoal, olha só, nacionalidade, hein? Estamos terminando, falta só nacionalidade, políticos e office, viu toda a Constituição necessária para a sua prova. Aí fica faltando as partes doutrinárias, né? Controle de constitucionalidade, hermenêutica, classificação, conceito da Constituição, que aí geralmente vai cair para aquelas provas, né? Um pouco de nível um pouco mais elevado, né? De cargos jurídicos, analista, Polícia Federal, enfim, né? A parte tribunal até analista administrativo, a gente fica realmente na Constituição Federal. Mas caminhamos, vamos lá aqui para a nacionalidade. Pessoal, é o seguinte, nacionalidade é um tema próprio de como é que a gente pode falar em termos assim, para você entender bem claro, tá? Quem diz que é nacional e que é estrangeiro é o Estado. Ele não é obrigado a definir nada, tá? Ele é que faz a escolha dele. Se ele quiser dizer só é nacional quem nasceu aqui, pronto. Só é nacional quem descender de nacional, pronto. Só é nacional quem nascer aqui, quem descender de nacional, acabou. É definição própria do Estado, tá? É ele quem vai dizer quem é o seu nacional. E a nossa Constituição, ela traz no seu artigo 12, tá? Quem são os nossos nacionais. E, obviamente, que a nossa Constituição só vai falar daquilo que é necessário. Então, nacional mais basicão que existe, que são a nossa grande maioria, o filho de brasileiro nascido no território brasileiro, ela nem toca no assunto. Não é porque não é nacional, não é porque que não seja brasileiro, né? Mas ela nem fala dele. Aqui no nosso artigo 12, eu venho falando quem são os meus brasileiros, tá? E vejam só, brasileiro é, primeiramente, o nato, e no meu inciso segundo, o naturalizado. Então, quando eu falo, ao longo do meu texto constitucional, que o brasileiro poderá fazer isso, que o brasileiro poderá fazer aquilo, que o brasileiro poderá fazer aquilo, pessoal, para de bullying com o brasileiro naturalizado. O brasileiro naturalizado, ele foi estrangeiro e ele agora é brasileiro. Se a Constituição fala que isso o brasileiro pode, o brasileiro pode. Quem é o brasileiro? O naturalizado. Porque geralmente fala assim, não, isso aqui é direito de brasileiro, estrangeiro não pode. E o naturalizado, professor? Aí eu te pergunto, ele é estrangeiro ou ele é brasileiro? Ele é brasileiro, mas ele é naturalizado. Ó o bullying, não pode, tá? Brasileiro nato e naturalizado, nós temos aqui dentro da nossa Constituição praticamente os mesmos direitos. Mas nós vamos ter algumas definições, algumas distinções. E aí eu já te aproveito para falar, pode ter diferença nos direitos entre nato e naturalizado? A tua resposta é sim, com certeza, todavia tem. Tem porque tem mesmo. Primeiro, o MP3.com, aqueles cargos, né, que são próprios do brasileiro nato. E ao longo da Constituição, a gente vai ver ainda outros direitozinhos que são próprios do brasileiro nato, tá? Então, pode ter distinção entre direitos de brasileiros natos e naturalizados? Pode. Quando que isso tem? Só no texto constitucional. E olha só o que eu vou te dizer. Tem que estar expressamente previsto. Como assim, Arsênia? A Constituição tem que estar dizendo que isso daqui é só do brasileiro nato, que isso daqui o naturalizado não pode exercer. Se ela não for expressa e tiver falado do brasileiro, é o brasileiro nato ou o brasileiro naturalizado, tá certo? Então, fechando, 2 tipos de brasileiros, nato e naturalizado. Ambos são brasileiros. Igualdade de direitos entre eles. Pode ter distinção? Pode. Quando? Quando a Constituição disser. E ela tem que dizer expressamente. Não pode estar implícito, tá? Ela tem que falar. Isso aqui é do brasileiro nato. Isso aqui o naturalizado não pode. Para o naturalizado exercer esse direito, ele precisa ter isso, isso e isso. Ela tem que fazer as distinções de forma expressa. Fechamos? Muito bem. Outra coisa que eu preciso esclarecer de logo, tá? O CESP gosta muito de nomes teóricos, de nomes técnicos do direito. A nacionalidade do brasileiro nato é uma nacionalidade originária. Você nasce e com o seu nascimento você adquire pelo menos a sua nacionalidade originária. A nacionalidade do naturalizado, ela é secundária. Porque diz respeito, faz necessidade de uma nacionalidade anterior, que é a sua originária, para você estar adquirindo a sua segunda, terceira, quarta, quinta nacionalidade, que é a do naturalizado. Então, falar em brasileiro nato ou de nacionalidade originária é sinônimo. Falar de brasileiro naturalizado ou de nacionalidade secundária também é sinônimo. Fechamos? Muito bem. Outra coisa que eu preciso falar com vocês, eu vou separar por grupo.
Eu vou primeiro esgotar quem é o meu brasileiro nato, ou as regras da minha nacionalidade originária, e depois eu vou conversar com vocês sobre o meu brasileiro secundário, né? O meu brasileiro naturalizado, as regras da minha nacionalidade secundária, tá certo? Então vamos primeiramente ficar aqui com o artigo 12, já vou apagar aqui o naturalizado, que eu não quero nem que você pense nele agora. Inciso primeiro, vamos conversar apenas sobre o brasileiro nato, ou a minha nacionalidade originária. Como eu te disse, é a escolha do Estado definir quem é o seu brasileiro, tá? Definir quem é o seu nacional. O nosso Estado, ele faz previsão de 2 nacionais, o nato e o naturalizado. No que diz respeito ao brasileiro nato, a minha nacionalidade originária, ele trouxe os seus critérios. Existem 2 tipos de critérios que o Estado pode usar para definir quem é o seu brasileiro nato, tá? Para definir quem é o seu nacional originário. 2 critérios. Um critério territorial, local de nascimento, ou um critério sanguíneo, descendência, né? O meu critério territorial, ele é chamado de jus solis, ou jus solis, a gente tem aí várias pessoas pronunciando tudo quanto é jeito, não vou nem discutir isso. E o meu critério sanguíneo, tá? A gente tem aí um outro critério, que é o nosso jus descendente, nós temos aí, enfim, milhões, né, de jus que o povo fala. Então, jus solis, tá? Ou o nosso critério sanguíneo, que são os 2 que você pode usar. Geralmente o termo na sua prova vai vir aqui, ó, critério territorial ou critério sanguíneo. Vamos lá para o nosso primeiro tipo. Como eu já te disse, aquele nosso mais básico, que é o nacional, nato, nascido no Brasil, filho de pais brasileiros, a Constituição nem tocou no nome dele. Então, já presume que ele é brasileiro. A Constituição se ocupou em definir aquele que vai variar o meu critério territorial ou o meu critério sanguíneo, tá? Por exemplo, aquele que eu tenho um nascimento com descendência, mas em território estrangeiro, ou um nascimento no território brasileiro, mas sem descendência. Então, aí ela se ocupou com essa briga entre os 2 critérios. Porque quando os 2 critérios estão conjugados, territorial no Brasil e sanguíneo de brasileiro, não tem o que se discutir. Quando há uma diferença nesse critério, né, quando existe aí uma confusão ou alguma forma de competição entre esses 2 critérios, aí ela se ocupou em definir. Olha só, eu vou ler com você, depois eu esquematizo, tá? Letra A. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que este não esteja ao serviço de seu país. Então, nasceu na República, eu respeitei o meu critério territorial. Então, aqui, critério territorial está respeitado. Ainda que de pais estrangeiros, tá? Então, aqui, muitos dizem, está previsto nascido na República de pais brasileiros. Eu só estou dizendo que mesmo que seja estrangeiro, então o brasileiro está no meio, tá? Tranquilo. Então, nascido na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros. Olha o meu critério aqui sanguíneo, né? O tal do jus sanguinis, jus descendente. Desde que estes não estejam a serviço do seu país. Então, nasceu no Brasil, filho de pai estrangeiro, é brasileiro nato? Depende. Se tiver a serviço do país dele, não é brasileiro nato. Por que que não é brasileiro nato? Entenda, não decore, você não precisa decorar. É o seguinte... Tudo que está aqui, eu vou levar em consideração o vínculo pátrico que você tem com aquela casa, com aquela terra, com aquele estado. Então, é aquela ideia de pátria mesmo, pátria amada, né, de patriotismo. Se eu vim para o Brasil porque eu quis, significa dizer que eu quis, eu tenho um vínculo, eu tenho vontade, eu tenho algum tipo de laço com aquela pátria. Então, o Brasil lhe acolhe. Agora, se você veio para o Brasil não porque você quis, mas porque o seu estado te mandou... O seu vínculo de pátria é com o seu estado e não com o Brasil. Você está aqui por pura ordem, por amor àquela pátria que te mandou para cá. Então, quem vai responder por essa sua nacionalidade, pela nacionalidade do seu filho, é a tua pátria amada e não o Brasil. Entendeu? O mesmo raciocínio o Brasil faz com o seu brasileiro, tá? Se o meu brasileiro está morando lá fora porque eu mandei, ele está lá fora por amor a mim Brasil, a minha pátria. Então, eu respondo pela nacionalidade do filho dele. Ficou claro, gente? Então, quem manda para o país estrangeiro é quem responde pela nacionalidade. Essa é a regra.
país que manda um seu nacional para um estado estrangeiro, ele responde pela nacionalidade do seu filho. Seja o Brasil, seja um estado estrangeiro. Se o estado estrangeiro manda para o território brasileiro um nacional seu e aqui ele tem filho, o estado estrangeiro que responde pela nacionalidade daquele filho. Se o Brasil manda um nacional seu para um estado estrangeiro, quem responde pela nacionalidade do filho daquele brasileiro é o Brasil que encaminhou aquele nacional lá para aquele estado estrangeiro. Entendemos? Então, nasceu no Brasil, filho de estrangeiro, é brasileiro nato? Depende. Depende se esse estrangeiro não estiver a serviço do seu país. Se ele não estiver a serviço do país e quis estar aqui porque ele quis, por vontade dele, então aquela criança é brasileiro nato. Porque o pai tem vínculo de pátria com o Brasil. Fechou? Letra B. Os nascidos no estrangeiro. Olha, aqui eu não tenho territorialidade nenhuma, tá? De pai brasileiro ou mãe brasileiro. Aqui qual é o meu critério? Sanguíneo. Desde que qualquer deles, ou o pai ou a mãe, esteja a serviço da República do Brasil. Ou seja, se o pai ou a mãe estiver a serviço da República lá fora, nasceu filho, aquele filho é brasileiro. Mesma regra da A. Eu só estou invertendo o interesse, né? Agora quem está mandando para o exterior é o próprio Brasil. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, então, mais uma vez, eu não tenho territorialidade e, mais uma vez, eu tenho pai brasileiro e mãe brasileira, eu tenho critério sanguíneo. Ok? Desde que seja registrado em repartição brasileira competente ou, é um ou, não é um i, qualquer um dos dois, ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, tá? Já já eu vou te dizer o que significa optar. Em qualquer tempo, depois de atingir a sua maioridade, porque ele precisa ser civilmente capaz para fazer isso, pela sua nacionalidade brasileira. Então, vejam só a nossa situação. Na República Federativa do Brasil, eu só tenho um exemplo. No estrangeiro, eu tenho 2 exemplos. Daí a confusão que fica na doutrina para perguntar se o critério que o Brasil adota é o critério territorial ou é o critério sanguíneo. Ou se é o territorial mitigado ou se é o sanguíneo mitigado. Pessoal, eu entendo que essa discussão é discutir se o copo é meio cheio ou meio vazio. Porque o Brasil é um estado de emigração, de mandar para fora as suas pessoas. Ele não recebe estrangeiro. Nossa tradição é uma tradição, né, de exportar e não de importar. Se a minha tradição é de exportar, obviamente que eu vou me preocupar muito mais com a descendência e não com a territorialidade. Porque eu quero proteger o meu nacional, eu quero manter um vínculo com aquele meu nacional. Aqueles países que recebem muita gente, né, que é de imigração, como é os Estados Unidos, eles batem muito no critério territorial. Porque aquele cara vai estar lá e vai viver lá. E como é que eu posso exigir dele a sanguinidade se o meu país de tradição é um país de imigração? Então, a regra no Brasil, né, pela própria forma de tradição que nós temos, é a ideia do critério sanguíneo. Mas eu não tenho apenas o critério sanguíneo, porque se nasceu dentro do território brasileiro filho de estrangeiro que não esteja a serviço, é brasileiro nato. Então, é um sanguíneo mitigado, tá? Assim, aí tem gente que fala que é um territorial mitigado. Qual é o raciocínio? O raciocínio é o seguinte: se nasceu no Brasil, filho de pai brasileiro, se nasceu no Brasil, filho de pais estrangeiros, e eu concedo o mesmo direito aos dois, o que importa é o território e não a descendência. Mas eu permito que um brasileiro lá fora tenha filho brasileiro, então é um territorial mitigado. Tem justificativa para todo lado, por isso que eu te falo. Né? Na minha cabeça, isso aqui é uma discussão se o copo está meio cheio ou meio vazio. Eu prefiro ir pela justificativa teleológica da própria Constituição Federal, né? Nós temos a nossa preocupação, não é com quem está dentro do território brasileiro, porque geralmente quem está dentro do território brasileiro nasceu de um brasileiro. 97% da nossa população descendeu de um brasileiro, né? Digamos, não estou falando daquele povo que veio da Itália, da Alemanha, todo mundo veio da Itália e da Alemanha para cá e virou brasileiro, tá? Eles não ficaram aqui na situação de estrangeiro, viraram brasileiros e esses brasileiros imigrantes acabaram fazendo essa descendência, né, deles. Mas a tradição não era do pessoal que estava aqui e se embora, que estava aqui chamar mais gente, não, era o pessoal que estava aqui e se embora. A ideia do Brasil é essa, não é um Brasil de receber, é um Brasil de realmente exportar brasileiro, né? Então, por conta disso, o critério sanguíneo seria o critério mais interessante para a nossa Constituição, é o que muitos vão defender por aí, tá?
O que a gente tem ainda que fazer aqui? A gente tem que dividir e esquematizar isso aqui na tua cabeça. A tua prova, ela vai fazer a seguinte pergunta. Primeiro, ela vai acabar com a reputação da pobre da brasileira, né? Vai pegar a brasileira que foi passar as férias na Venezuela, se apaixonou por um italiano, casou com esse italiano na França, foi morar na Inglaterra, lá conheceu um francês e engravidou desse francês no Japão. E o menino nasceu na Tchecoslováquia. Nem existe mais, né? Vamos pegar um país que existe. Nasceu diz aí, Alan, na Suíça. Alan chique demais. Nasceu na Suíça, né? Então pronto. O menino nasceu na Suíça. Esse menino é o quê, né? Ele é filho desta brasileira. Ele é o quê, né? A mulher morou em todo o Brasil. Enfim, ele é o quê? A pergunta que tu tem que fazer na tua cabeça é: ele é filho de brasileiro? Pronto. Se é filho de brasileiro, pessoal, pode ser brasileiro nato, tá? Se na tua questão, a pessoa de quem é aquele indivíduo que você está querendo identificar a nacionalidade, se ele descende de um brasileiro, ele pode ser brasileiro. Acabou, tá? Ele só precisa cumprir alguns requisitos. Fechou? Vamos lá esquematizar que você vai entender direito essa minha ideia. Olha aqui. Vamos para os 2 critérios, tá? Vamos para o critério territorial. Que é o jus solis, né? Solis, o que for que você quiser chamar. E vamos para o critério sanguíneo. Que é o sanguíneos, né? Ou descendentes, enfim. Direito tem nome bonito para todo quanto é lado. Peraí que eu tô fazendo aqui uma besteira. Tá ficando feio o negócio. Ei, ela é igual a tabela do Thiago, né, não? Quem já teve aula com o Thiago Passivo sabe da organização do quadro do rapaz. Olha aqui, gente. Vamos lá. Então, olha só o que esse indivíduo é, tá? Ele nasceu no Brasil. E ele é filho de pais brasileiros. Ele é o quê, pessoal? Brasileiro nato. Ele é, portanto, brasileiro nato. É aquela regrinha mais básica, né? Brasileiro nato. Agora, ele nasceu no Brasil e ele é filho de pais estrangeiros. Ele vai ser o quê? Depende. Se esse pai tiver a serviço do seu país, ele é estrangeiro. Se esse pai não tiver a serviço, ele é o quê? Brasileiro nato. Por quê? Porque o país que manda o seu nacional para o exterior, né, se responsabiliza pela nacionalidade do filho daquele seu nacional. Então, se o país mandou aquele estrangeiro para o Brasil, está a serviço, é o país que vai se responsabilizar por essa nacionalidade. E aqui, no caso, não estando a serviço, ele tem um vínculo com a pátria brasileira, portanto, o Brasil acolhe esse filho e dá a ele a nacionalidade de brasileiro nato. Fechou? Muito bem. Agora vamos colocar aqui o rapaz nascendo no exterior. Tá? Nasceu lá no exterior. Nasceu no exterior de brasileiro a serviço do país. Assim, o que diabo é tá a serviço, né?
ele está cumprindo alguma missão para o Brasil. Digamos, o embaixador, o cônsul, está a serviço. Aquele que faz parte de um organismo internacional brasileiro no exterior, tá? Ele está ali a serviço. Uma missão diplomática, ele está a serviço. Não é uma empresa brasileira que contratou um brasileiro, né, privada, e foi botar ele para trabalhar lá fora. Não é isso. Não é a Petrobras que tu trabalha também e que tu foi trabalhar lá fora. Não é isso. Não é relação de emprego, tá? Essa questão de estar a serviço é representando os interesses do Brasil num conceito de soberania, tá certo? Nesse caso, morando no exterior e esse brasileiro estando a serviço do país, necessariamente o filho desse brasileiro vai ser brasileiro nato. Não tem o que ser feito. É necessariamente brasileiro nato, se estiver a serviço do país, tá? Necessariamente vai ser brasileiro nato. Agora, se esse meu brasileiro estiver morando no exterior, tá? Mas ele não está a serviço do país, ele está lá no exterior, brasileiro. Mas ele não está a serviço, o filho vai ser brasileiro nato? Poderá ser brasileiro nato. Para ser brasileiro nato, o que eu preciso fazer? Eu preciso registrar na repartição competente. Ou ele vai vir residir no Brasil e optar, quando tiver maior de 18 anos, pela nacionalidade brasileira. Como assim, Arsênia? Ele tem que vir morar no Brasil. E quando ele fizer 18 anos, ele vai optar pela brasileira. Optar significa, eu não quero mais a minha outra originária e eu quero agora a originária brasileira. Entendeu? Ele vem morar aqui e faz a opção, ele abre mão da anterior e exige, né, e requer a sua originária brasileira. Ficou claro? Optar é isso, pessoal. É abrir mão e escolher uma nova. Porque senão ele apenas requeria, como acontece com o naturalizado. O naturalizado, ele requer a brasileira. Ele pode acumular. Aqui o Brasil não permite a acumulação de nacionalidade originária, nesse caso aqui, desse nacional que nasceu lá fora. Então, ele tem que abrir mão do seu vínculo com o seu outro estado e formar um vínculo com o Estado brasileiro único e exclusivo, originário, tá certo? Entendemos? Ele pode depois se naturalizar? Pode. E se ele não quiser ser brasileiro nato, morando aqui, preenchendo os requisitos do naturalizado, ele pode se naturalizar em vez de se virar brasileiro nato? Pode. É o que a grande maioria faz. Porque a diferença de tratamento entre o nato e o naturalizado é muito pouca. A vantagem de ser nato é muito pequena, né? Até a fila na imigração é menor do brasileiro naturalizado que do brasileiro nato. Então, você não tem aí tanta vantagem assim para a pessoa abrir mão da sua nacionalidade originária e virar brasileiro nato. Por que a Constituição pede essa opção? Porque o nato, pessoal, ele vai exercer vários cargos de soberania. Presidente da República, ministro de Defesa, presidente da Câmara, do Senado. E aí ela exige esse vínculo realmente com a nossa pátria, sem nenhuma confusão, né, de vínculo com outra pátria, tá certo? Essa é a ideia que a gente tem aqui, portanto. Então, nasceu no exterior e o pai ou a mãe brasileira não está a serviço do Brasil, registra na repartição competente. No consulado, né, numa embaixada, no que for. Na verdade, ele vai fazer um registro consular. Esse é o termo técnico do documento que a criança vai receber. E com esse registro consular, ele tira o seu passaporte, tira tudo, tá? Então, no exterior, não estando a serviço, ele faz o registro. Se não fez o registro, ou na época que ele nasceu não podia fazer esse registro, porque isso aqui veio de uma emenda constitucional, ou não tinha uma repartição competente para fazer esse registro, o que ele pode fazer? Para ser brasileiro nato, ele precisa vir residir no Brasil. Após os seus 18 anos, optar pela nacionalidade brasileira. E ele não tem prazo para fazer essa opção, tá? É a qualquer tempo, não prescreve. Ele tem apenas prazo para iniciar a possibilidade da opção, mas não para terminar quando ele poderá fazer essa opção. Estou morando aqui há 30 anos e hoje resolvi optar, tranquilo, faz a opção. Fechou? Questões jurisprudenciais. O que eu faço com o meu filho de 2 anos, que nasceu lá fora, eu não registrei e está morando no Brasil até ele fazer os 18 anos e poder optar pela brasileira? Eu, mãe,
Posso optar em nome dele? Não pode. Direito personalíssimo não admite representação ou assistência. Então, você não pode pedir em nome dele. Fechou? Outra questão. Eu, né, que sou mãe, posso inscrever meu filho numa escola pública, direitos de brasileiro dele, que o estrangeiro não possa exercer, como, por exemplo, tirar o título de eleitor dele aos 16 anos. Como é que eu vou tratar meu filho? Como é que meu filho vai ser tratado pelo Estado brasileiro, né? Nesse caso, pessoal, o STF entende que por ele ter nascido de um pai ou mãe brasileiro lá fora, no exterior, já morar aqui e não poder optar porque não fez os 18 anos, o STF entende que ele é brasileiro para todos os fins, até completar 18 anos. Porque quando ele completar os 18 anos, ele vai ter que fazer a opção. E se ele não fizer, ele passa a ser considerado estrangeiro. Ficou claro? Então, completou os 18 anos, aí é que eu vou avaliar se ele vai ser tratado como estrangeiro ou como brasileiro. Mas até os 18 anos eu equiparo ele a brasileiro nato. Todos os direitos do brasileiro nato ele vai poder exercer. Aos 18 anos é que eu vou avaliar se eu continuo tratando-o como brasileiro nato ou como estrangeiro. Eu só passo a tratá-lo como estrangeiro se ele não fizer a opção aos 18 anos. Fechamos? Eu ainda tenho mais coisa para falar com você. Meu tempo está acabando, tá? Mas eu quero aqui dar uma paradinha. Tá com quantos minutos aí, Alan? Faltando 4 minutinhos? Não, então dá para a gente conversar e finalizar isso daqui. Olha só. Quando eu falo que nasceu de pai ou mãe brasileiro no exterior, eu estou falando que é qualquer um. Eu, brasileira, casada com um estrangeiro, lá no exterior tive o meu filho. Não estou a serviço do país. Registro uma repartição consular ou ele vem morar aqui. Eu com outro brasileiro, melhor ainda, né? Fica mais tranquilo, mais garantido. Não, não tem diferença. Eu com brasileiro ou eu com estrangeiro, meu filho vai ter o mesmo direito. Basta um ser brasileiro, pai ou mãe, ok? Nesse caso aqui é que mora a confusão. Porque olha só o texto da Constituição. Os nascidos no estrangeiro de pai ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço do Brasil. Então, eu deixo bem claro, ou o pai ou a mãe, estando a serviço, o filho é brasileiro nato. Os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que seja... Então, ou mãe. Então, nesses dois casozinhos aqui, ó, tá muito tranquilo. Ou pai ou mãe. Olha só. Os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. A princípio, o que eu penso? Nessa hipótese aqui, pai e mãe. Estando a serviço, é estrangeiro. Se for o pai a serviço e a mãe sem estar a serviço, é nato. Se for o pai a serviço com uma brasileira, é o quê? Então, aqui é que está a confusão. Nasceu no exterior, filho de brasileiro, pode ser tem a opção de ser brasileiro nato. Se aplica essa regra. Agora, nasceu no Brasil, filho de estrangeiro, aí você tem que começar a pensar, tá? E aí a gente vai para as opções. Vamos lá. Estou aqui, tá? Então, ele nasceu no Brasil e é filho de estrangeiro. E aí as duas situações, estando a serviço e não estando a serviço. Como é que eu trato essa situação? Da seguinte forma. Basta a serviço. Se tiver a serviço, acabou, é estrangeiro, tá? Então, olha só. Pai a serviço. Mãe, o homem apontando para cima e a mulher carregando a cruz, né? Sem estar a serviço. Nesse caso, ele é o quê? Estrangeiro. Por que, Arsênio? Porque basta estando a serviço, tá? Se os dois não estiverem a serviço, aí vai ser brasileiro. Se tiver a serviço, estrangeiro. E se eu tiver a serviço, o pai a serviço, cônsul daquele estado, casando com uma brasileira, esse filho que nasce no território brasileiro é o quê? A tua pergunta é filho de brasileiro?
Se é filho de brasileiro, pode ser brasileiro. E nascido no território brasileiro, qual é a regra, pessoal? Brasileiro, nem se discute, tá? Ele vai ter vínculo por conta da mãe. Então, a questão do estrangeiro estar a serviço só importa se o casamento for com outro, que o casamento não, que a gente precisa mais estar casado para ter filho, né? Só importa se a paternidade ou a maternidade for junto a um outro estrangeiro. Aí é que você vai discutir se são os dois, são um, tarará. Para a nossa doutrina de jurisprudência, se um tiver a serviço, acabou, é estrangeiro. Um está a serviço, não importa, é estrangeiro. Para ser brasileiro, os dois precisam não estar a serviço. Fechou, pessoal? Deixamos claro, portanto, está aqui todos os requisitos para vocês. Não confundam mais isso na vida. Se é filho de brasileiro, pode ser brasileiro. Se é filho de estrangeiro, não estando a serviço, pode ser brasileiro também. Fechamos? Perfeitinho. Próxima aula a gente continua aqui falando naturalizado. Até já.